Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês todo o passo a passo da costura da saia que eu ensinei no vídeo anterior. Se você não conferiu ainda o vídeo da modelagem, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você aprender a fazer toda a modelagem dessa saia. E nesse vídeo de hoje você vai aprender toda a costura dela, do total zero até a finalização. E eu peço muito que vocês curtam esse vídeo, deixe aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que quer aprender modelagem e costura também. E lembrando, gente, para você que quer se aperfeiçoar em modelagem e costura, agora a gente tem um curso completo e eu vou deixar o link dele aqui abaixo também para você aproveitar e entrar na minha comunidade de alunas do curso de modelagem e costura. O curso chama Jornada da Costura e lá você vai aprender do total zero, ou seja, mesmo que você seja iniciante, nunca tenha costurado na vida, eu tenho certeza que você vai conseguir aprender, porque lá você começa nos primeiros passos e vai progredindo a cada módulo, aprendendo novas técnicas, novos modelos, até os níveis mais avançados da costura. Então, eu te espero por lá e vou ficar muito feliz em tê-la também como minha aluna. Agora, vamos lá aprender a fazer a costura dessa saia? Bom, aqui, pessoal, peguei a parte da frente, dobrei o tecido, coloquei na dobra. Esse tecido meu, ele tem duas estampas, pode utilizar tanto do lado aqui de oncinha, como esse lado aqui mais no estilo jeans, né? Então, eu vou utilizar nesse lado aqui. Então, essa parte que vai ficar sendo o meu avesso. Então, coloquei aqui. Eu aumentei mais 8 centímetros do comprimento da minha saia para fazer ela um pouquinho abaixo do joelho. E a gente vai recortar deixando 1 centímetro de sobra de costura. E aqui, ó, a gente tem que marcar. Eu vou até marcar agora essa linha central aqui, porque a gente vai precisar dela para fazer a costura para formar a prega que nós vamos ter aqui. Então, eu vou marcar ela aqui no tecido. Vou marcar aqui no começo também. Depois eu ligo essa linha depois que eu cortar. E aí, se você quiser fazer toda a marcação, ó, de giz em volta da sua peça, você faz, que vai te auxiliar na hora de costurar. E a margem de costura que eu deixo para as minhas peças é de 1 centímetro, tá? Então, na hora que eu for cortar aqui, eu vou deixar 1 centímetro em toda a volta do meu molde. Cortei aqui a parte da frente, vamos reservar. E aí, gente, a parte das costas, a gente também vai dobrar o tecido. A gente vai colocar assim, ó. Só que eu vou deixar uma distância aqui da dobra. Por quê? Porque a gente vai pôr o zíper aqui, então eu preciso deixar uma sobra e também eu preciso fazer de um jeito para aumentar aqui o comprimento da minha saia. Então, vou ajeitar o meu tecido aqui. Vou deixar aqui a sobra. Vou prender. E a gente vai cortar aqui também, deixando 1 centímetro de sobra de costura. Faz as marcações com giz, marca a pence, tudo certinho. Aumenta aqui, caso você, né, tenha aumentado. No meu caso aqui, como eu aumentei, eu vou aumentar o mesmo tanto, tá? Para elas ficarem, né, no mesmo comprimento. Se você não vai fazer esse aumento, é só cortar ali na barra que você já fez anterior do seu molde. Pronto. Parte das costas cortada, agora a gente precisa separar o centro-costas, né? Porque a gente vai colocar um zíper, então, com ela dobrada aqui o tecido, eu vou cortar bem certinho aqui, ó, no meio, pra separar. E a gente ter duas partes na parte das costas. Prontinho, ó. Agora a gente tem essa parte separada. Agora a gente vai cortar o cos, né? O cos da frente a gente vai cortar 2 vezes na dobra do tecido. Então, eu vou dobrar aqui o meu tecido. Vou posicionar aqui na dobra. A gente também vai deixar 1 centímetro de sobra de costura em toda a volta. E aí, você também pode passar o giz tudo aqui em volta. Vou cortar mais uma vez, porque a parte da frente são 2 vezes que nós vamos cortar na dobra do tecido. Pronto. Temos aqui os 2 cos.
A gente também pode cortar entretela para estruturar esse cos, tá? Então, você pode cortar entretela e colocar em um lado do cos. E aí, você pode utilizar aquela entretela de malha e aí colar ela aqui. Para a parte das costas, nós também vamos cortar o cos e a gente vai cortar 4 vezes, na verdade. Eu costumo dobrar o tecido e depois eu separo, tá? Porque eu já corto 2 vezes ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar aqui o meu cos das costas, tá? Essa aqui é a parte que eu vou colocar na dobra. Então, eu vou dobrar aqui. E aqui eu já corto 2 vezes. Lembrando que aqui na dobra eu vou deixar também 1 centímetro de sobra de costura. E aí, a gente vai recortar 2 vezes dessa forma, tá? Com o tecido dobrado. E com isso, a gente vai ter 4 partes separadas. Vamos deixar 1 centímetro de sobra de costura em toda a volta. Ó, aqui eu vou separar e vou fazer isso na outra parte que eu cortar do cos também. Vamos deixar ele separado. E aqui, ó, a gente já tem, ó, as 4 partes. Vou marcar que aqui é o centro das costas. Essa marcação. E aqui eu tenho, ó, 2 partes. E desse lado eu tenho 2. Então, 4 partes separadas. E agora a gente vai cortar o bolso. Para cortar o bolso, a gente também vai dobrar o tecido. A gente vai cortar 2 vezes com o tecido dobrado. E vou dobrar aqui, ó. E aí, eu vou posicionar o meu bolso aqui. Vou cortar 2 vezes com ele dobrado. E aí, a gente vai começar a costurar a nossa saia. Aqui no bolso também, se você quiser colocar entretela em uma das partes, você pode cortar uma entretela de malha. E com isso, você estrutura um pouquinho mais o seu bolso. Ó, vou dobrar mais uma vez e a gente vai cortar o outro bolso. E agora, partindo daqui, a gente vai agora para começar a montar a nossa peça. A primeira coisa que nós vamos começar a costurar aqui vai ser a parte da frente, que é a prega que nós vamos fazer. Então, lembra que eu marquei aqui, ó, e aqui eu preciso dessas linhas para eu saber exatamente aonde eu vou costurar. Então, eu vou pegar minha régua e vou dar continuidade nessa linha. Então, com essa régua aqui, ó, eu vou trazer ela até aqui em cima, ó, para eu fazer uma linha bem reta aqui, uma costura reta. Então, a gente vai lá na máquina, eu vou até colocar aqui alguns alfinetes para não se mexer essa parte, né, enquanto eu estiver costurando. E aí, lembra que eu marquei aqui, ó, onde eu quero que finalize a minha costura e onde eu quero que comece a minha prega. Então, eu vou medir aqui. No meu caso, tá dando 18 centímetros. Então, eu vou fazer essa mesma coisa aqui, ó. Vou marcar que aqui, ó, é onde vai finalizar a costura. Então, eu vou passar uma costura reta aqui, faço o retrocesso e daqui pra baixo eu não vou costurar, porque é onde a gente vai formar a prega. Então, vamos lá na máquina fazer essa costura. Bom, aqui a gente vai passar a costura que eu falei pra vocês. A gente vai começar desde aqui de cima e vamos até ali na marcação. Retrocesso. Ó, chegou aqui, fiz o retrocesso. Tenho a minha costura feita aqui e agora a gente precisa ir lá no ferro, porque é agora que a gente vai vincar essa prega. Então, agora a gente pode tirar os alfinetes e lá no ferro. Quando a gente abrir aqui agora, ó, vai estar assim, ó. Vai estar a costura que a gente fez e aqui vai estar a abertura da prega. Mas a gente precisa vincar isso aqui para formar a prega. Então, eu vou lá no ferro, vou colocar a minha peça pelo avesso e aqui, ó, onde a gente passou a costura, a gente vai abrir isso aqui, ó. Eu vou abrir dessa forma assim e eu vou achatar isso aqui, ó. A gente vai abaixar, ó. Tá vendo? Eu vou abaixar aqui no avesso e eu preciso fazer isso até aqui na barra com a mesma largura. A gente vai lá no ferro pra passar isso aqui e vincar isso até na barra. Eu vou
abaixar essa parte, a gente vai deixar bem centralizado, tá? Tá vendo a costura que a gente fez? Quando eu abaixar essa parte aqui, ó, a gente centraliza, ó, pra deixar o mesmo tanto pra cada lado aqui, tá? Se você quiser colocar um alfinete. Fiz isso, eu vou segurar aqui e vou arrumar até aqui na minha barra da mesma forma. Porque é esse vincar que vai dar o efeito da minha peça. Ó, tá vendo? Eu já abaixei aqui, você pode pegar uma fita métrica, confirmar se tá a mesma largura, tá? Então, eu vou passar o ferro aqui em cima, vincando toda essa parte. Uma outra dica, se você tiver dificuldade, né, nessa hora aqui, é você passar uma costura aqui normal e daqui pra baixo você fechar completamente essa região com o ponto mais largo da sua máquina, sem fazer o retrocesso, sem fazer aqui no final também. Uma segunda costura só pra essa parte ficar fechada e você conseguir assentar melhor aqui, tá? E aí, depois que você vincar, você vem e puxa essa linha, porque ela vai estar solta aqui, ela vai estar mais larga, então vai ser fácil de você tirar. Pegar o ferro mesmo, ó, e passar o ferro aqui. Vamos vincando aos poucos, tá? Passa bem. Tô vincando bem. Depois que eu passei o ferro aqui pelo avesso, aqui, e você já vai ver que aqui, ó, vai estar vincada, ó, a nossa prega. E eu, né, se o seu tecido não tiver problema de passar o ferro, você vai passar o ferro agora aqui pelo lado direito. Caso o seu tecido tenha algum problema de manchar com a temperatura do ferro, eu aconselho que você coloque um tecido aqui da sua peça, tá? Pra proteger o seu tecido e aí sim você passa o ferro. Caso aqui o meu tecido não tem problema de manchar, nada, então eu vou passar assim mesmo. Aí eu fecho bem aqui a prega, né? E passo aqui pelo lado direito pra vincar ainda mais essa região. E aqui a gente já tem a prega pronta, gente. Super fácil, né? Super simples. E vocês podem, ó, aplicar em qualquer modelo de saia, seja reta ou seja numa saia evasê, como eu falei pra vocês. Então, aqui a gente já tem a prega. Agora, gente, vamos lá finalizar a nossa saia, que é bem simples agora, né? Pra você que já fez alguma saia reta, o restante é tudo igual. Então, agora a gente vai fazer a costura nas laterais, então a gente vai utilizar a costura francesa. Então, primeiro eu vou costurar com avesso e o direito pra fora, tá? Então, a gente vai passar aquela costurinha de meio centímetro. Vou fazer isso dos dois lados, tá, gente? Essa costurinha. Depois a gente vai desvirar a peça e fazer a outra costura pra finalizar o acabamento da costura francesa. E aí, agora, a gente vai fazer do outro lado a mesma costura pra fechar a lateral. E aí, depois que a gente fizer dos dois lados, a gente vai desvirar a nossa peça. E aí, eu vou passar a outra costura agora aqui, pelo lado do avesso agora, 1 centímetro de costura, tá? 1 centímetro, porque a gente precisa esconder essa costurinha aqui. Então, vou dobrar bem certinho aqui. Você pode ir no ferro pra passar aqui a lateral pra vincar bem. E agora, a gente vai fazer essa costura de 1 centímetro. Sempre ajeitando aqui, ó, o tecido, para que aquela costurinha que a gente acabou de fazer, ela fique escondida dentro dessa costura que a gente tá fazendo agora. E ó, no avesso vai ficar assim. Então, mesmo que você não tenha um overlock, esse é o acabamento perfeito para você. E até se você tiver um acabamento que dá muito mais qualidade à sua peça. E pelo lado direito aqui, ó, a gente fica com essa costura aqui, ó, com tudo escondidinho, ó, não fica aparecendo nada, tá?
E a gente vai fazer isso dos dois lados. E também já vou aproveitar para fechar as pences, né? A gente tem pences aqui nas costas. Então, já vamos fechar também essas pences, tá? Então, eu vou fechar aqui a outra lateral, fechar a outra pence. E aí, a gente vai para a parte de montar o nosso cos. Outra dica também é que no centro das costas, o acabamento aqui dessa parte, ó, a gente pode colocar um viés aqui de acabamento, tá? Sabe aquele viés pronto? Pode ser de cetim, pode ser o viés de algodão, ou até mesmo fazer o viés do próprio tecido e fazer todo o acabamento aqui dos dois lados. E vai fazer um acabamento na sua peça para que ela não fique desfiando, né? E você não precisa aí ter um overlock e você vai fazer um acabamento aí de super qualidade. Bom, agora a gente vai começar a montar o nosso cos anatômico. E aqui o que eu fiz, ó, peguei o cos inteiro, né, que é o da frente, esse aqui é o das costas, coloquei, ó, direito com direito, prendi aqui com alfinete, vou passar uma costura aqui, e aqui do outro lado a mesma coisa. Então, a gente tem esse cos aqui, eu não coloquei entretela nesse, mas coloquei em um dos lados. Então, esse aqui já tá até pronto, mas eu fiz a mesma coisa, nos dois cos, né, porque a gente tem, a gente vai embutir esse cos, então a gente precisa ter dois cos para poder fazer a parte de embutir. Então, eu fiz a mesma coisa, coloquei aqui, ó, direito com direito, só que eu coloquei uma entretela aqui um pouco fina, tá? Não foi uma entretela grossa em um deles. Esse cos que tem entretela é o que vai ficar aparente, né, pelo lado de fora da peça. Então, se você quiser colocar uma entretela para dar uma estruturada no seu cos, você pode colocar. Usa uma entretela de cola, que tem aquela colinha que você coloca o ferro, né? E aí ela vai grudar no tecido. E aí eu já fechei as laterais desse aqui. E vou agora fechar a lateral desse aqui. Esse aqui não tem entretela, mas vai ser do mesmo jeito. É só passar a costurinha aqui nas laterais. E aí, a gente vai ficar com ele inteiro assim, ó. Tá vendo? Depois dessa costura, aí se sobrou um tecidinho aqui, a gente pode tirar um pouquinho desse tecido, tá? Dessa sobrinha. É importante você conferir lá na saia se tá tudo ok, pra você, antes de você tirar, né, essa costura, essa sobra de tecido. E agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu cos assim, ó. E a gente vai pegar os dois cos agora, ó. Eu vou colocar um sobre o outro aqui, direito com direito. E agora a gente vai passar uma costura aqui, ó, na cintura, nessa parte de cima. Essa parte de baixo é a parte que a gente vai costurar na saia. Eu vou posicionar aqui bem certinho as costuras, ó. Vou abrir elas, pra não ficar muito grossa essa parte. Então, a gente abre aqui as costurinhas. Vou colocar um alfinete aqui pra prender. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Pego as costuras, abro elas aqui. E já posiciono aqui pra ficar costura com costura bem certinho. E posso colocar alguns alfinetes aqui no decorrer aqui, ó. E aí, a gente vai fazer uma costura aqui. Só que aqui, ó, a gente vai deixar coisa de 1,5 cm sem costurar. Então, eu vou começar a minha costura, ó, na verdade, eu vou deixar aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse pedacinho eu não vou costurar, então, eu vou começar a minha costura daqui pra cá. E a mesma coisa aqui do outro lado, eu vou deixar mais ou menos 1,5 cm sem costurar, porque a gente tem que colocar o zíper, eu quero embutir esse zíper aqui. Então, vamos começar aqui a nossa costura. Fiz a costura aqui, ó, aqui em cima. Então, nesse pedacinho aqui, ó, como eu falei, eu não costurei, deixei uma sobrinha aqui, ó, tá? Sem costurar, pra colocar o zíper. E aqui a gente pode até tirar um pouquinho, ó, dessa sobra aqui de tecido, se ficou bastante. Tira um pouquinho pra não ficar muito grosso. E a gente vai desvirar esse cos aqui. Vamos agora desvirar esse cos. E agora, o que a gente vai fazer, ó? Tem uma costurinha que a gente faz que chama costura de segurança, que é bem interessante a gente fazer nesses casos, pro cos não ficar saindo pra fora. Então, lembra que em um dos lados eu coloquei entretela, certo? Tá vendo essa sobra aqui de tecido? Eu vou jogar ela pro lado que não tem entretela. Então, quando eu dobrar aqui, ó, a minha costura vai ficar aqui, tá vendo a sobrinha, ó? Ela vai ficar pro lado que não tem entretela.
E eu vou passar uma costura aqui em cima do cos, que não tem entretela. E essa costura que eu vou passar aqui, ela vai prender essa sobrinha de costura, fazendo com que esse cos fique mais firme e não fique voltando, né, pro lado direito. Então, eu vou passar essa costura aqui, de fora a fora. Aí você abre bem assim, ó, pra você conseguir costurar, pra deixar bem aberta essa parte. Ó, e essa costura, tá vendo? Ela vai ficar pro avesso. Então, quando eu jogar, ó, esse cos assim, ó, pro avesso, ela não vai ficar aparecendo pelo lado de fora, ela vai ficar aqui, ó, no avesso. Então, essa costurinha de segurança vai ficar escondida, ela não vai ficar aparecendo. E aí, a gente vai no ferro, vai passar bem esse cos, e aí a gente vai aplicar esse cos agora na nossa saia. Aproveitando que eu tô aqui na máquina, antes de a gente colocar o cos, eu já quero costurar aqui com vocês o bolsinho, né? Que a gente tem um bolsinho ali. E aqui o que eu fiz, gente? Em um dos lados também eu coloquei uma entretela e no outro não, né? A gente tem dois aqui para poder fazer ele todo embutido. Coloquei uma entretelinha para dar uma estruturada, foi uma entretela fina, você pode usar a entretela de malha. E eu peguei o molde mesmo, coloquei aqui em cima e passei o giz em volta do molde para eu costurar bem certinho em cima das marcações. Então, eu vou passar minha costura, eu vou começar ela aqui, vou vir até aqui, aqui, e vou subir aqui em cima, sempre fazendo retrocesso no começo e no final. Costurei aqui e agora eu vou refilar aqui, né, um pouquinho, tirar essa sobra aqui de tecido para não ficar tão grosseiro. A gente tira aqui um pouquinho, ó. E aí, a gente vai desvirar esse bolso. A gente vai desvirar ele. Vai arrumar bem esses cantinhos, ó. Se precisar, pega a ponta da tesoura, ó, coloca aqui e vai ajeitando os cantinhos para eles ficarem bem bonitinhos, tá? E aí, a gente tem que ir lá no ferro, que é o ferro que vai assentar isso aqui, ó, pro nosso bolso, ó, tá vendo? E aí, depois que você passar o ferro, você pode vir aqui passar uma costurinha de pesponto aqui, tudo aqui em volta também. Você pode utilizar uma linha de uma outra cor para destacar, ou até mesmo uma cor um pouco mais clara ou mais escura que o tecido que você estiver utilizando, para fazer um destaque aqui. Você pode passar uma ou até duas costuras aí para dar um acabamento no seu bolso aí, um detalhe nele, tá? Bom, aqui, ó, eu abri, ó, toda a parte da cintura da saia, né? Parte da frente, costas e costas. Tô com o meu cos e a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou costurar primeiro uma parte do cos e depois a gente faz o acabamento da outra parte. Então, primeiro eu vou costurar a parte que tem entretela. Então, eu tô aqui, lado direito da saia, aí eu vou colocar meu cos assim, ó, direito do cos com direito da saia. Então, eu vou costurar o lado que tem entretela no direito da saia. E a primeira coisa que eu vou arrumar aqui, né, são as costuras aqui, ó, das laterais, para elas ficarem bem certinhas. Já coloco o alfinete, passo aqui dos dois lados, ó. E aí, a gente vai prender toda essa parte aqui primeiro, ó. Prendo aqui também ó, na parte das costas, e aí já passa uma costura só de fora a fora. Aí a gente vai lá na máquina, vai passar a costura aqui, ó, de 1 centímetro. Depois que a gente passou essa costura, a gente vai costurar o zíper, tá? E aí sim, depois a gente vai fazer o acabamento aqui, porque quando a gente costurar, ó, a gente vai subir isso aqui pra cima, o cos vai estar todo preso aqui, tá? Então, vou fazer essa costura, e aí você já pode fazer o acabamento que eu mencionei aqui, né? Que você pode colocar um viés, ou se você tiver overlock, passar a overlock aqui. Depois que você costurou o cos aqui em cima, o que você já pode fazer? Né? Colocar a saia em volta do seu corpo e ver a altura que você vai querer costurar o seu bolsinho aqui, ó.
Aqui, ó, é a costura da lateral. Vocês observam que na foto aí que a gente tá se inspirando, esse bolso ele é costurado assim, ó. Metade vai ficar aqui, ó, para as costas e metade para frente. Então, ele vai ficar na lateral do corpo, tá? Então, aí você vai achar onde você quer posicionar ele. Ele vai ser costurado assim, ó. Vamos supor que eu quero ele nessa altura aqui. Eu vou costurar, passar uma costura assim, depois eu vou baixar ele assim para baixo e vou passar outra costura aqui. Isso vai fazer com que ele fique mais assentado. Eu indico que você costure esse bolso antes de fechar as costas, que vai ficar mais fácil. Mas eu vou mostrar pra vocês aí. Só que a altura aqui é vocês que vão decidir, tá? Bom, gente, ó, passei a costura aqui, ó. Como eu falei pra vocês, prendi então o cos aqui. A gente pode também tirar um pouquinho dessa sobra de tecido. E aí, ó, a parte aqui de fora, ó, quando a gente colocar ele pra dentro aqui, vai ficar assim. Tá vendo como fica bem bonito? Tá? Então, vai ficar dessa forma. Como eu tenho aqui a overlock, eu vou passar o overlock aqui, mas, como eu falei, gente, podem utilizar o viés pronto para colocar aqui, tá? Então, eu vou passar o overlock de fora a fora aqui para fazer o acabamento. E aí, a gente vem colocando o zíper. E eu já ensinei aqui no canal, tá? Tem um vídeo específico, só de zíper. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição para vocês, ou nos cards aqui, você pode olhar aqui em cima que vai ter o vídeo, que tá bem explicadinho, é um vídeo só de zíper que vai te auxiliar bastante se você tiver dificuldade em costurar zíper. Bom, gente, aqui, ó, eu marquei onde eu quero que fique o meu bolso, certo? Então, é aqui que eu vou colocar ele. Só que primeiro, eu vou colocar ele nessa posição pra cima, tá? Lembrando de deixar o biquinho aqui, ó, essa pontinha alinhada com a costura. E eu vou passar uma costura reta aqui. Depois que eu passei essa costura, a gente vai colocar pra baixo e vai passar outra costura aqui, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Aí, você pode colocar alguns alfinetes aqui, se você preferir, pra fazer essa costura. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deitar esse bolso assim, ó, pra baixo. E na hora que eu posicionar ele, ó, o biquinho aqui, ó, tem que deixar ele na direção aqui da costura para ele ficar bem centralizado. Aí você pode passar o ferro aqui e colocar alfinetes. E aí a gente vai passar a próxima costura aqui, que eu vou virar minha saia aqui, que vai ficar mais fácil para mim costurar. Então eu ajeito aqui, ó. E a gente passa essa costura agora aqui também. Então, ele vai ficar aqui, ó, na lateral, tá? E aí, você confirma se os dois bolsinhos estão na mesma altura. A gente coloca aqui, ó, vou pegar a costura da lateral com costura da lateral. E aí, eu vou conferir, né? Porque é interessante, eles têm que ficar na mesma altura, ó. Tá? Tá vendo aqui, ó? Eles têm que ficar na mesma reta. Pronto, costurei os bolsos. Agora, a gente vai para a parte de colocar o zíper, né? E aí, eu vou utilizar esse pé calcador aqui, que é um pé calcador mais estreito, tá? Para colocação desse zíper. Mas você pode utilizar o que veio aí na sua máquina para zíper invisível, tá? Eu vou colocar um zíper invisível de 22 centímetros. Aqui tá o cos, certo? Lembra que eu falei pra gente deixar aqui, ó, sem costurar nessa partinha. Então, esse cos de dentro, a gente não vai costurar o zíper nele, tá? Só vai ser esse cos aqui, ó, o cos que fica pro lado de fora. Eu fiz o acabamento aqui na overlock, né? Vou colocar o meu zíper aqui, ó, direito com direito. Eu vou costurar desse cos, vou descer aqui até aqui embaixo, tá? Então, vou prender ele aqui, e aí eu abro o zíper. Eu costumo costurar o zíper antes, tá? De fechar essa parte de baixo. Então, eu vou costurar o zíper aqui. Vou costurar os dois lados do zíper. Costurei esse lado, ó. Já está costurado. E aí, eu vou vir aqui do outro lado. E a primeira coisa que eu vou arrumar aqui, ó, é essas costuras, tá vendo, ó? Elas precisam ficar, ó, na mesma direção aqui quando eu for costurar esse zíper. Elas precisam ficar bem certinho. Então, eu já coloco ela aqui, ó,
Eu pego o zíper aqui, essa parte que eu não costurei, posiciono aqui bem certinho, ó. Procuro colocar bem certinho. E aí, eu já coloco um alfinete aqui pra nada sair do lugar. E aí, eu termino de prender aqui o restante do meu zíper. Na bordinha aqui, tá, gente? Porque eu deixei 1 centímetro de sobra, tá? Pra costurar o zíper. E aí, eu vou prender aqui. Eu vou confirmar, olhando aqui desse lado, né, do lado direito, ó. Pra ver se essas costuras aqui, ó, estão certinhas. Se não tiver, você já arruma elas. Elas precisam ficar bem bonitinhas assim, ó. Pra quando a gente costurar o cos, né, ficar na mesma direção. Ó, gente, aqui ficou tudo na direção, ó. É assim que tem que ficar o seu cos, tá? Não pode ficar um pra cima, outro pra baixo. Tem que ficar dessa forma. E agora a gente vai fazer o acabamento aqui, ó, do cos, pra poder, né, a gente conseguir embutir essa parte. Eu até vou desmanchar um pouquinho a costura aqui, gente. Lembra que a gente fez uma costura de segurança? Eu vou precisar desmanchar um pouquinho dela pra gente fazer o acabamento aqui. Tá vendo aqui que eu coloquei o zíper aberto assim? Coloco o meu cos em cima e essa parte de baixo, ó, eu vou deixar dobrada, coisa de meio a 1 centímetro já. Então, quando eu passar essa costura aqui, ó, eu vou passar com esse cantinho aqui dobrado. Porque quando eu desvirar isso, já vai ficar o acabamento para que eu consiga fazer esse acabamento aqui. Então, e aí, ó, vai ter uma costurinha aparecendo aqui, ó. Aí, eu vou dar continuidade nessa costura e vou descer aqui pro zíper para não ficar aberta essa região aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aí, eu viro aqui e desço aqui pro lado, né, que eu já tinha feito a costura aqui do zíper, ó. Então, agora, a gente vai desvirar aqui, ó. E aí, quando a gente desvirar, essa parte do zíper, ó, vai tá embutida, ó. Tá vendo? Ó, vai ficar assim. E pelo lado de dentro, ó, o acabamento vai ficar assim. Aí, lembra que eu falei pra vocês deixarem essa partinha dobrada? É por isso, ó, porque agora a gente vai ter que dobrar toda essa parte aqui por dentro, ó, pra esconder essa sobrinha de costura e finalizar o acabamento do nosso cos, que vai ter que passar uma costurinha aqui de pesponto. Essa costura pode ser feita à mão por dentro, né, com pontos invisíveis, para não ficar aparecendo aqui por fora, como também pode fazer uma costura de pesponto. Eu vou passar uma costura de pesponto, vai ficar uma costurinha aparecendo bem aqui no cantinho pro lado de fora, tá? Então, depois que a gente costurar o zíper, é isso que nós vamos fazer, ó. Em toda a volta aqui, ó, nessa parte, a gente vai dobrar, ó, e vai esconder. Isso aqui vai ficar dentro do nosso cos. Então, eu vou dobrar aqui coisa de meio a 1 centímetro, depende de quanto você deixou aí. E aí, eu vou colocando alfinetes aqui nessa parte, dobrando, pra esconder toda essa sobrinha aqui e fazer o acabamento do cos. E aí, a gente vai ajeitando bem bonitinho, tá? Ó, então, vou passar a costura aqui. E eu gosto de passar pelo lado direito, porque eu consigo ver, ó, e costurar bem certinho. Então, eu vou passar essa costurinha aqui de pesponto, tá? Até no outro lado. Depois que a gente passa essa costura, né? A gente vai fechar essa parte aqui de baixo, ó, que ficou aberta, né? A gente precisa fechar essa parte aqui. E pra fechar essa parte, ó, a gente vai unir assim, tá? A minha costura... Vou até marcar aqui, ó, do zíper, ela acabou aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Então, a minha costura do zíper, ela finalizou aqui. E eu preciso que agora, essa costura que eu vou fazer aqui, ó, fechando toda essa saia, ela chegue o mais próximo possível dessa costura. Porque se eu costurar muito longe dela, é onde dá aquele defeitinho no final do zíper, tá? E não é isso que a gente quer. Então, eu vou utilizar o próprio pé calcador que eu costurei o zíper, porque ele é mais estreitinho e eu consigo, ó, trazer ele mais próximo aqui, ó, tá vendo, ó? Do que se eu costurar com o pé da máquina. Dá pra fazer, gente, tranquilo, se você não tiver, mas vocês veem aqui, ó com a distância que fica, eu tenho que trazer ele aqui, às vezes não fica tão perfeito quanto, né, eu poderia deixar.
Esse pezinho aqui, gente, eu comprei pela internet, tá? Eu vou até deixar o link aqui na descrição, de onde eu comprei. Chegou rapidinho, não é tão caro e você vai utilizar muito. E aí a gente ajeita essa parte aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. E eu vou tentar chegar o mais próximo, ó. E eu sempre começo essa costura coisa de meio centímetro pra cima da onde finalizou a minha costura do zíper, tá? Uma coisinha de meio centímetro a gente começa ali a costurar pra ficar tudo perfeito. Então, vou começar minha costura aqui, ó. Vou abaixar a agulha, né? E vou dar o retrocesso aqui. E agora eu vou até lá na barra, fechando a minha saia. Tá vendo? Essa aqui, ó, é a costura onde finalizou a do zíper. A do lado é a que eu fiz agora. Então, você vê como eu consegui chegar bem próximo? E vocês vão ver que aqui, ó, não fica nenhum defeito. Eu vou até desvirar minha saia pra vocês verem. Fica perfeito, gente, ó. Não fica aquele... Não fica nenhuma barriguinha aqui, não fica nenhum defeito, ó. Fica perfeito. Por quê? Se a gente costura muito longe, é onde fica aquela barriguinha, fica sobrando tecido aqui, dá defeito, tá? Então, vocês veem aqui, ó, ficou perfeitinho. Depois é só ir no ferro, passar isso aqui pra assentar todas as costuras. E agora, gente, eu vou passar a costurinha ali, né, no meu cos. E a gente vai fazer a barra. A barra, gente, é bem simples, tá? Aí, essa parte aqui do centro das costas, ó, você pode abrir as costuras, ó, passar o ferro e vincar isso aqui para elas ficarem bem abertas assim, tá vendo? E aí, como é que eu vou fazer o acabamento aqui da minha barra? Posso passar o overlock e virar uma vez só? Posso. Mas eu vou fazer assim, gente, vou dobrar 1 centímetro, tá? Ou meio, tá? Meio centímetro e vou dobrar 2, tá? Então, eu vou fazer uma barra mais grossinha, tá? Então, eu dobro meio e dobro 2. E aí, eu vou fazer isso por todo o contorno da minha saia. Posso ir no ferro, já vincar com o ferro. E conforme eu vou vincando, ó, já vou colocando os alfinetes para nada sair do lugar aqui. Você pode alinhavar. E a gente vai fazer esse acabamento aqui. E aí, eu vou passar uma costurinha reta aqui, ó. E tudo isso, gente, e não só isso, né? E muito mais, vocês podem aprender lá no curso, que eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês, tá? Que é o curso de saias. É um curso que tá aí com as inscrições abertas, onde vocês vão aprender a fazer muitos modelos de saia, gente, muitos modelos mesmo. Vou deixar aqui abaixo o link com todas as informações. E qualquer outra dúvida, né? É só você deixar aqui nos comentários, se você quiser, então, se especializar em saias, aprender vários tipos de acabamento, gente, técnicas de modelagem. E lembrando que é tudo sob medida, tá? Não tem molde pronto, você vai aprender a fazer os moldes. Então, eu vou te ensinar a fazer sua modelagem sob medida. Isso é ótimo, porque você vai fazer ela pro teu corpo, pro corpo do teu cliente, utilizando as medidas de vocês, tá? Então, a modelagem sob medida é maravilhosa por isso, porque você vai fazer pro corpo, né, individual, não tem aquela coisa padronizada, né? Então, é só você clicar e garantir, e eu tô te esperando por lá pra gente aprender muito mais, gente, muito mais mesmo. Se caso você olhar aqui abaixo, a inscrição não estiver aberta ainda, aguardem um pouquinho que em breve ela vai estar aberta aí pra vocês, tá? Mas se já tiver, aproveita para se inscrever. Então, gente, eu vou finalizar aqui passando essas costuras, né, na barra aqui, ó. Bem aqui na beiradinha, vou fazer a costura do cos e eu mostro aí pra vocês o resultado da saia, como que ela ficou no corpo, porque ela, gente, sério, é uma saia, assim, com apenas esse detalhe aqui, ó, já dá um charme maravilhoso nela. Através desse vídeo, né, dessa técnica aqui, vocês já conseguem fazer uma saia vazê e colocarem aí, como eu falei, eu vou deixar aí no final do vídeo para vocês algumas inspirações com essa prega aqui na frente de modelos diferenciados que vocês podem estar fazendo. E se você que fizer, não esqueça de me marcar lá no Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar o Instagram aparecendo aí. Me marca lá para que eu consiga ver, né, a sua peça e eu possa repostar também lá no meu Instagram, porque eu fico muito feliz em ver as peças de vocês, fico muito feliz com vocês, né, por vocês estarem conseguindo se desenvolver e fazendo aí a peça de vocês, né? Porque não tem nada mais gratificante, né, do que finalizar uma peça feita por nós mesmas. Comenta nesse vídeo se você fizer,
né? O que você achou? Curte bastante, compartilha, né? Para que mais meninas, né, venham ser alcançadas, né, através dessa aula, para que elas consigam também aprender modelagem e costura. Então é isso, gente. Vou finalizar aqui e vocês ficam com o resultado final aí dessa peça.